Oi, tudo bom? 2018 não foi um ano muito fácil pra ninguém e pra mim também foi bem complicado. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, eu nunca dormi tão mal na minha vida também. Foi um ano muito complicado pra mim, onde aconteceram muitas coisas, muitas mudanças e eu acabei de fazer 38 anos, que é uma idade razoável aí já, e eu resolvi fazer, na verdade, um apanhado de coisas dos meus 10 últimos anos pra ver quanto da minha vida mudou e como eu não esperava que fosse acontecer tudo isso. A última vez que eu tinha feito isso eu tinha 30 anos e eu fiz uma reflexão e eu tava bem chateado, porque é como se fosse a crise dos 30, né? E aí você fica meio achando que você não fez nada, achando que você não tem nada na vida, que você não criou muita coisa. E agora com 38 anos, com esse tanto de coisa que aconteceu, principalmente nesse último ano, eu resolvi fazer meio que um apanhado dos últimos 10 anos para eu ver o que aconteceu. É como se fosse fazer um exorcismo aí desses 10 últimos anos. É quase como se fosse uma autoajuda, para eu poder ver que eu fiz bastante coisa e que tem bastante coisa legal acontecendo e bastante coisa ruim também. E eu tinha uma camiseta que era genial, porque era uma camiseta que eu chamava que era de autoajuda. Ela estava escrito In Europe I'm famous, só que ela estava escrito ao contrário. Não sei se foi um erro da produção da camiseta, mas ela estava escrita para você mesmo. Então eu gostava de olhar ela de vez em quando assim, como se fosse, bom, tá tudo fodido, mas na Europa você é famoso, cara. Então um dia eu ainda vou fazer uma camiseta desse jeito, pra quando eu tiver meio chateado assim, eu olhar assim, cara, você é foda. Quem sabe pode funcionar às vezes. Se eu conversasse com o meu eu, que tinha 28, e falasse que ia acontecer tudo isso, eu ia falar, velho, não, você tá mentindo, cara. Eu não tinha ideia de que a pessoa podia mudar tanto em 10 anos, ou se ferrar tanto, ou ter coisas e não ter coisas, mas ter uma vida tão assim. Então aquela coisa é real. Você tem que ficar esperto com o que acontece na sua vida, porque às vezes um mês, um minuto, uma hora, um segundo, um sorriso ou uma doença, qualquer coisa pode mudar tudo na sua vida. Assim, então em 10 anos eu troquei 9 vezes de emprego. Às vezes não eram trocas de emprego, mas eu comecei 9 coisas, assim. Entre dar aula, ser designer, começar a empresa, vender empresa, ou coisa assim. Então quem acha que tem que ficar... eu não sou padrão pra ninguém, tá? Eu não sou exemplo pra ninguém. Mas quem acha que tem que ficar por 10 anos ou 20 anos no mesmo emprego, cara, não. Você pode cambiar muito, você pode ir de um lado pro outro. E isso não te faz um cara ruim profissionalmente. Então em 10 anos eu troquei 9 vezes de emprego. De empregos bons a empregos ruins, coisas que eu fiz e que não foram tão legais e coisas que realmente foram muito legais pra mim. E fazer um canal no YouTube seria a 10ª, tá? Em 10 anos eu namorei 4 meninas. Casei com 2 e, como eu não tô preso por conta de bigamia, tive que me separar uma vez. E foi um episódio muito triste, muito chato, obviamente, mas foi necessário na época. E na verdade as 4 meninas são fenomenais, são incríveis, são meninas que eu acho que merecem tudo de bom, porque a 4ª menina é a minha atual esposa também, né? Então eu espero que ela tenha tudo de bom também, porque eu acabo pegando um pedacinho. Em 10 anos eu morei em 3 países diferentes, sendo que os últimos 2 países eu morei nos últimos 2 anos. Eu morei no Brasil, logicamente. Morei um ano inteiro indo do Brasil para Buenos Aires, de São Paulo para Buenos Aires, e eu fiquei na ponte aérea, e agora eu moro em Barcelona. E são 3 lugares completamente diferentes. Eu adoro o Brasil, eu amo o Brasil, apesar de todos os seus problemas, mas eu adorava Buenos Aires também. Era uma cidade que eu achava muito bonita, muito linda, muito legal de você andar, e tinha um ar realmente diferente. Eles têm uma cadência de vida diferente. E aqui na Espanha, então, é completamente diferente, né? Você tem certos privilégios aqui que você realmente não encontra no Brasil. O que é uma pena, porque eu gostaria que todos os brasileiros pudessem sentir isso que você sente aqui. Esse lance da segurança, esse lance de você ter uma sociedade que é mais equilibrada, que você não tem tantos ricos e tantos pobres, você tem um equilíbrio social maior, o que te dá um certo conforto. Eu não estou falando de grana, não estou falando de você
ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. Não, mas aqui é como se um salário mínimo realmente desse para você viver com salário mínimo. Isso faz com que ricos e pobres possam dividir as mesmas coisas sem que você olhe pro lado e saiba que um cara é rico ou pobre só porque ele tá naquele lugar. E eu gostaria muito que o Brasil e que os brasileiros pudessem viver esse tipo de coisa também. Então eu aprendi a tocar guitarra. Eu aprendi a tocar guitarra com mais ou menos uns 30 anos, realmente. De 29 para 30 anos. Eu não toco muito bem, mas foi o suficiente para eu fundar 5 bandas. Na primeira banda eu não tocava guitarra, mas foi aí que eu comecei a querer tocar. Eu tocava bateria no Christopher Walken for the Win. Depois eu cantei, porque eu aprendi a cantar também. Eu cantei e toquei guitarra no Rock Beat. Na verdade foram 4 bandas, agora que eu tô vendo. Foi o Christopher Walken for the Win que eu tocava bateria. Foi, por isso que eu não tava conseguindo lembrar, mas tá faltando uma. Eu cantei e toquei guitarra no Rock Beat. Eu cantei e toquei guitarra. Eu cantava, fazia backing vocal na verdade, porque eu não queria cantar. Do Band of Proof. E cantei e toquei guitarra e às vezes até bateria também na minha banda de coração, que é o Four Fires, que é uma banda cover de Foo Fighters. E essa banda, pra mim, é uma banda que eu sinto muita saudade, que eu não consigo mais tocar agora, por enquanto. Mas quem sabe a gente consegue fazer algumas coisas em casa, compor, e que era uma coisa que a gente sempre quis. Agora que a gente tá um pouco longe, né? Então, essa é uma banda que me dá muita saudade. E eu sempre falo com os meninos da banda, eu acho que isso é geral, todo mundo tem saudade dessa banda, porque a gente realmente fez uma coisa muito legal. E eu ficava muito contente em tocar com os caras, então isso é algo que me corta o coração. Em 10 anos eu adotei 6 bichos no total. Foram 2 cachorros, todos eles com o nome de músico, menos um. Então nós temos o Dave Grohl, que é meu Golden. Temos o Elvis Presley, que é o meu gatinho laranja, o meu Garfield. Temos o Ozzy Osbourne, que é o meu gatinho preto, que parece um morcego. Temos a Bowie, que é a minha gatinha. E temos o Índio, que ele é argentino e ele não... é o único que não tem sobrenome, né? E tinha a Amy Winehouse, que foi a minha gatinha, que infelizmente ela faleceu, infelizmente ela se foi. E foi um dos episódios mais tristes da minha vida, na verdade. Mas quando ela se foi, eu coloquei na minha guitarra. A gente tinha um show para fazer com Four Fires, e foi um show em um lugar que era bem grande, que era o Aquarius em São Paulo, e era fim de ano, então era os melhores do ano. Então tinha 2.000 pessoas. E eu coloquei com fita, com esparadrapo, o nome dela, escrito M na guitarra. E quando eu fui cantar Best of You, eu ofereci essa música pra minha gatinha. E 2.000 pessoas bateram palmas e gritaram M. E é impossível você não se emocionar quando você ouve isso. Foi uma gatinha que eu batalhei muito com ela, mas infelizmente não teve jeito. 10 anos também eu perdi meu pai. E nesses 10 anos eu perdi meu pai. E o mais chato, na verdade, é que ele nunca me viu tocar. A banda existe por 5 anos, mas ele morava no interior com a minha mãe e ele nunca me viu tocar. Então isso é uma coisa que é chato. Ele me viu por vídeos, ele tinha alguns vídeos que a gente tinha e ele colocava na TV sempre pra ele poder ver e mostrar pros amigos e tal, mas ele nunca conseguiu ver um show. Nesses 10 anos eu visitei 6 países, o que pode parecer pouca coisa, porque tem gente que faz um mochilão aqui na Europa, por exemplo, e visita 200 países. Mas 6 países, para quem não tem grana nenhuma, cara, não é pouca coisa. Então eu visitei Argentina, visitei o Uruguai, Espanha, Itália, México e Estados Unidos. Algumas viagens foram maiores, outras viagens foram menores. O México, na verdade, eu visitei só algumas ilhas na lateral, quando eu fiz um cruzeiro, a toque de caixa também, super barato. E quando o dólar tava R$2, então dava. E eu tinha algum dinheiro, coisa que eu não tenho mais. Foram 6 países sem um puto no bolso. Então é uma façanha isso aí. Espera aí que tá acabando a bateria aqui. Tem que dar um jeito de conectar aqui. Vamos ver se o cabo não vai aparecer.
Esse cabo aqui é nojento de feio. Aí, pam, 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 funcionou. E como eu falei, eu morei um tempo em Buenos Aires também, na Argentina, que eu ficava viajando, porque eu conheci a minha esposa, minha atual esposa, que é argentina. Então, por isso que ela foi pro Brasil e levou o cachorrinho dela, que fala espanhol. Você tem que falar espanhol com ele, senão ele não entende as coisas, e é engraçado isso. E eu já sabia alguma coisa de espanhol, porque eu já tinha feito um curso, mas aí eu fiquei com uma professora 24 horas por dia, e aí eu aprendi a falar espanhol. Claro que ainda tem aí um caminho bastante grande, mas é o suficiente para eu não só morar na Argentina, como morar aqui em Barcelona. E isso é uma coisa muito legal, porque aprender um outro idioma é você dar um twist na sua cabeça, né? Às vezes eu vou tentar falar inglês e vem o espanhol, ou vice-versa. Então é meio complicado, às vezes você tem que ficar meio esperto assim. Mas pra quem fala que espanhol e português é muito parecido, não, cara, é bem mentira isso aí. Não é parecido, não. Tem algumas coisas que obviamente são parecidas, algumas palavras que obviamente são parecidas, mas no geral, cara, é bom fazer um curso, viu? Não é assim não. Outra coisa que foi muito legal nesses 10 anos é que eu fui em muitos shows. Eu consegui ir em alguns shows que eu sempre quis ir, como Foo Fighters, Pearl Jam, Dave Matthews Band, Paul McCartney, Oasis. Eu fui 2 vezes ver o Oasis, eu fui 3 vezes ver o Foo Fighters, na verdade, que é uma banda que eu preciso ver também, né, que fazia parte do meu trabalho. E outras, eu fui no Rock in Rio e em outras coisas. E de novo, tudo sem grana. Agora, uma coisa que eu acho que muita gente vai achar que é idiotice, no início eu fazia aquele lance da carteirinha, porque eu achava sacanagem e tal, ficar tão caro, mas aí depois eu comecei a me sentir muito mal com isso. Então todos os últimos shows que eu fui, eu paguei inteira. E então faz uns 5 anos aí que eu tô pagando inteira direto, e é foda, porque sai bastante do seu bolso. Mas eu me sentia melhor com isso, não sendo esse... fui no show da Aerosmith também, que é legal. Fui no show da Amy Winehouse também. Tadinho, ela tava mal já. Mas isso é uma coisa então que eu não faço mais, eu não compro mais com meia entrada, com carteirinha, com boleto, com nada disso assim. No início, quando era mais fácil, na verdade, você não precisava nem comprovar nada, você simplesmente comprava e entrava, aí eu fazia. Mas depois que começou a ter que dar trabalho pra fazer, ou melhor, você se sentia quase que um criminoso fazendo um negócio, você tinha que fazer a carteirinha e falsificar as coisas, ou ir num lugar e comprar carteirinha de estudante, que era tudo uma coisa meio mocosada assim. Eu comecei a me sentir muito mal com isso e eu parei. Aqui na Europa não tem isso, pelo que eu sei, e os preços são menores nos shows. Eu não fui em nenhum show ainda. Tem um show que vai rolar ano que vem do Greta Van Fleet, talvez, se eu tiver alguma grana, coisa que provavelmente eu não vou ter, talvez eu vá, mas custava 10 euros, então não é exatamente tão caro assim, sabe? Tipo, quase 50 reais. Então, não é tão caro assim, dá pra isso. Então, eu aprendi a falar espanhol, eu aprendi a cantar, o que é bem legal. Eu melhorei meu inglês também, eu já falava inglês, mas eu melhorei meu inglês. E aqui se fala bastante inglês, é uma coisa que a galera gosta muito de colocar pra você trabalhar ou pra você viver, porque aqui tem todo tipo de nacionalidade. Então, se você não fala espanhol, inglês você vai falar, porque aqui tem norueguês, húngaro, britânico, italiano, francês, alemão, americano, tem muita gente aqui. Então quando você anda na rua, na verdade parece uma Babel, porque todo mundo fala alguma coisa diferente. Então, uma coisa que quando eu andava com a minha namorada na Argentina, e eu falo português com ela, a não ser quando eu quero treinar, mas assim, eu falo português com ela e ela fala espanhol comigo. Quando a gente andava na rua, a galera sempre achava estranho, como se eu estivesse falando Klingon, alguma coisa assim. E aqui não. Aqui você fala o que você quiser que ninguém liga, porque é tanta mistura, o turismo é tão grande aqui, que ninguém esquenta muita cabeça com a língua que você está falando. Em 10 anos eu trabalhei muito e gastei muita grana também, perdi muita grana. Tentei fazer algumas coisas que não deram muito certo e outras coisas que deram bastante certo, mas no geral eu trabalhei muito e não ganhei muita coisa. E aí, para vir para cá, eu vendi ou doei praticamente tudo que eu tinha. O que sobrou foi essa câmera, foi os meus 2 computadores, porque eu trabalho com eles,
minhas guitarras e uma mala com tênis, com camisetas, roupas e tal. O resto tudo eu vendi ou doei. Eu não me senti eu não sinto falta de nada disso. Quando eu fui desmontando a casa, eu pegava as coisas e ia colocando em sacos. Então eu doei tipo 5 ou 6 aqueles sacos de lixo assim gigantescos, que não estavam lotados com lixo, né? Estavam lotados com roupas. E eram roupas que é aquela coisa assim, tipo, eu engordei, então não cabe mais a roupa. Mas vai que eu emagreço e tem... Ou então roupas que eu não gostava mais. Tinha uns tênis que estavam muito bonitos, assim, estavam perfeitos e tal. E eu não gostava mais porque quando eu comprei era um outro naipe. Era meio que uma chuteira, assim. E eu falava, não, quando eu for fazer esporte, quando eu for... Mas eu já tinha um outro pra fazer esporte, que eu sempre usava o outro, nunca usava esse. Mas eu ficava segurando. E isso foi uma catarse muito grande, porque eu peguei e botei tudo pra doar, eu doei tudo, e tinham coisas que realmente estavam muito boas. E aí você vê como você se apega a coisas que você acha que você vai usar, ou que você tem aquela coisa de não colocar. Mas como eu tava vindo pra Espanha, eu não podia ficar com elas, então ou jogava fora, ou vendia, ou doava. Então vamos doar tudo, né? E eu tinha muita camiseta também. Eu tenho camiseta de 10 anos. Então, comprar camiseta pra mim é mais... Pra não falar que eu não comprei, eu comprei 2 camisetas por 2 euros cada uma aqui. Porque eu comprei camiseta branca. Então, essa aqui foi uma delas. Eu não tinha mais camiseta branca. Camiseta branca, pra quem lava a roupa em casa, se perde rápido, né? Porque ela fica mais suja e tal. Camiseta preta não, cara. Camiseta preta fica. E se ela ficar puída, você ainda tinge ela de preto. Um montão de camisetas assim, e todas elas ficam boas de novo. Então camiseta é uma coisa que eu tenho muita. Tinha, né? Porque eu doei pra cacete. Agora eu tenho uma mala que deve ter pra cacete também. Sobrou um montão ainda. E a única coisa, a merda é calça. Calça bem no meio das pernas, não tem jeito. Ela rasga, porque eu ando muito. E aí, putz, a calça tá perfeita, mas no meio das pernas tá rasgada. E você até tenta remendar, eu costuro e tal. Ou quando tá muito zoado, eu peço pra minha mãe costurar, porque ela é ninja nisso. Ou então eu levo em algum lugar pra costurar, mas não tem jeito. Ela continua rasgando, vai ficando zoada e tal, e não tem jeito. Então calça, aí é foda. Eu não consegui, eu acho que eu consegui doar umas 2 calças só. O resto tava tudo realmente rasgado, então teve que jogar fora. Mas a camiseta aí foi uma caralhada. E aqui eu vou perder mais um monte de calça, porque aqui eu só ando a pé, né? De vez em quando eu pego algum metrô ou algum ônibus, mas eu só ando a pé, tanto eu quanto a Flor, porque aqui as coisas são mais próximas, né? A cidade é bem menor. São Paulo é gigantesca, 12, sei lá, 20 milhões de pessoas. Aqui você tem tipo 1.6 e as ruas são bem planas, então, e é seguro andar na rua. Então você anda, vamos daqui até vamos andando. Mas são 40 minutos de caminhada, não tem problema, porque você vai indo, vai vendo a arquitetura, tal, as coisas de arte, tudo tão legal, então você anda. E como a gente ainda tá com ar de turista, né, qualquer lugar pra gente é legal, então a gente vai indo. Então aqui eu gasto muito pouca coisa que não seja comida. Você compra comida, paga o aluguel e é isso aí. O resto é pra pagar conta mesmo, do Brasil. Em 10 anos eu fiz alguns amigos, eu fiz alguns irmãos também. E eu precisei de algumas pessoas que não estiveram lá quando eu precisei, e eu precisei de algumas pessoas que estão aí ainda e que ainda me ajudam. E isso é uma coisa que é fantástica. Então, em 10 anos eu fiz alguns amigos que se tornaram irmãos, realmente. Isso é uma coisa que não é fácil de você conseguir. Eu sempre tive sorte com esse tipo de pessoa. Claro que você conhece algumas pessoas no meio da sua vida que não são pessoas que te fazem muito bem, mas eu conheci algumas pessoas que são fantásticas. Então, #gratidão. Me arrependi de muitas coisas que eu fiz, mas eu acho que eu faria tudo de novo, ou quase tudo. Às vezes o que pode mudar a sua vida é um sorriso ou um like no Instagram. Um dia eu conto essa história. Ou um gatinho que aparece. Então se eu falasse pro Will jovem que ele iria passar por todas essas coisas, eu acho que ele ia falar, cara, você é louco. Mas usando uma frase que a minha namorada sempre diz, igual eu sou feliz. Então
2019 mais fácil pra todo mundo. Um beijo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, dá um like e se inscreve, beleza? A gente se vê daqui a pouco. Beijo. Um abraço pro Bielzão bom, hein? Bom ano novo, filho.